Oba, oba, galera! É um prazer ter todos vocês mais uma vez em volta da nossa fogueira, sempre mais inflamado e recebendo cada vez mais uns convidados que têm alguma coisa para acrescentar. Muito para nós, né, que a gente está aqui de frente com os caras, mas para vocês também. E o conteúdo da nossa fogueira é sempre inflamando a vida, a história desses caras na carreira que vocês podem escolher para vocês e o caminho que vocês querem seguir. E muito obrigado por estarem aqui mais uma vez. Não se esqueça de se inscrever no canal, de clicar no sininho para ativar as notificações. Deixe o seu like aí, porque hoje o Anselmo não vai dormir. Hoje o assunto é muito do interesse dele. Ele tá sempre, Quero saber, caralho, quando é que eu dormi? é sempre do interesse. Mayara, ele não cochilou? Olha lá. Quase cochilou algumas vezes, entendeu? Mas ele tá atento, entendeu? Aquele cara tá atento. Ele vai cochilar, tu pergunta, ele inicia o assunto de onde parou. Ele tá ligado, ele tá ligado. Mas brincadeiras à parte, não deixa de se inscrever no canal. É legal pra caramba, porque o algoritmo entende a importância do assunto que a gente tá tendo aqui, do conteúdo, que é muito relevante. E a gente não tem modéstia alguma pra falar disso, porque é relevante e pode ser importante pra vocês. Sem mais delongas, eu sou o Fernandão, capitão aqui do Storycast. É o Anselmo Paiva, tenente do podcast. 2 estrelas. Tendo porra nenhuma de patente. Cara, e a gente tem, pô, o prazer de receber aqui um cara que, pô, quem não é fã, né? Eu sou, apesar de não viver nesse mundo, eu sou, já vi luta, já vi um monte de coisa. Preciso olhar aqui, né? Pra falar a capivara do cara, tem que ter um tempinho. Cara, a gente tá recebendo aqui hoje Murilo Bustamante, irmão. Obrigado por ter vindo. Obrigado, Muito Fernando, obrigado é um mesmo, prazer. Obrigado, cara. mestre. Muito obrigado. É um prazer estar aqui falando com vocês. Porra, obrigado por ter vindo. Pô, eu, Murilo, vou falar, mas eu vou ser redundante aqui, né, cara? O Murilo é lutador de MMA, bicampeão do UFC, um dos líderes da Brasília Top Team, não é isso, cara? Isso. Ajudou a criar, né? Sou um dos fundadores da Brasília Top Team. Hoje em dia sou o atual líder e presidente mundial da Caraca, equipe. mundial da equipe, porque Porque nós temos afiliados no mundo inteiro. é mesmo. Como é que funciona? Explica pra galera aí que não tá a ligado. gente fundou a Brasília Top Team em 2000, né? Eu e 4 companheiros de treino, que éramos eu, Ricardo Libório, José Mário Sperger, Luiz Duarte Bebel. E a gente trabalhou junto com uma equipe na época, formamos um time de luta que foi considerado um dos melhores de todos os tempos. Caraca. O pessoal chamava de Real Madrid, era comparado com o Real Madrid na época que tinha o Ronaldinho. Na época dos Galácticos? Dos Galácticos. Quem fazia parte? Cara, era eu, José Mário, Libório, Bebel, Vitor Belfort fez parte uma época, Minotauro, fizeram parte durante muito tempo, Ricardo Arona, Carlos Barreto, Alan Góes, Paulo Filho. Só peso Muitos pesado outros. do jiu-jitsu. Não, tinha uma galera mais leve também, Buscapé, Milton Vieira. Então tiveram vários, assim, Jucão, mais leves, mas assim, foi um time muito, muito sólido, que conseguiu vários títulos mundiais porque na verdade a gente já estava no mercado há muito tempo, né? Quando começou, né, eu já lutava, eu peguei a transição do Vale Tudo para o MMA, né? A minha geração foi talvez a última geração que lutou Vale Tudo, que era considerado a luta sem regras, só com regras de cavaleiros, né? Não valia puxar o dedo, puxar cabelo, o dedo no olho, chute baixo nas zonas baixas e sem luva, valia cabeçada, até criarem as regras universais, que são o tempo do round, que é algumas regras que não podem ser assim, você não pode chutar o cara se ele estiver no chão, o que mais? Cotovelada só vale determinado ângulo, você não pode bater de cima para baixo. Então eu peguei essa transição quando valia tudo isso até a criação dessas regras universais, que se eu não me engano foi por volta de 2000. E quando começou, né, os eventos grandes no mundo, a gente já tinha uma experiência nisso, eu já tinha lutado em alguns eventos, e aí a gente formou um time realmente muito forte. Muito vencedor. Muito forte, muito sólido, muito vencedor. Porra, só com talentos. E aí a gente foi passando, nós que éramos mais graduados, mais antigos no esporte, a gente foi passando a experiência para os mais jovens e os garotos foram voando. Aí hoje em dia nós temos vários times que saíram dos nossos, né? A garotada que foi crescendo, foi formando suas próprias equipes e a gente criou vários campeões. Isso é legal. Eu não estou muito no mundo
do MMA, mas é legal você criar um time, criar uma filosofia, né, cara, que você cria, e isso você conseguir ir A gente disseminando, fez né, cara, escola, uma isso foi a escola. primeira escola realmente de MMA aqui no Brasil, né? Que onde a gente reuniu professores de todas as modalidades para fazer o atleta perfeito. A gente fez um centro de treinamento muito bacana, onde eu ainda estou, na BB Lagoa, a Brasil Top Team ainda está lá. E eu tenho afiliados no mundo inteiro, que assim, com exceção da África, eu tenho afiliados no mundo inteiro. E eles vêm pra cá treinar ou... Vem treinar, eu dou cursos, a gente está sempre em contato, tem equipe de jiu-jitsu de competição, então cada afiliada tem sua própria equipe de competição, e quando é um campeonato grande, junta todo mundo para competir junto. Então é bem legal. E a gente passa essa expertise que eu vim aprendendo, né, que a gente, com esses anos todos de experiência das artes marciais, a gente vai passando para o pessoal mais novo, mais afiliados, e aí as academias vão crescendo. É bom que o esporte, né, cara? Todo ano a gente vai crescendo mais. O esporte cresce, né, cara? O jiu-jitsu cresceu muito. Hoje em dia eu estou muito mais focado em jiu-jitsu. Eu tenho equipe, na Brasília Top Team a gente tem uma equipe profissional também. Algumas afiliadas da Brasília Top Team também têm equipes profissionais. Por exemplo, eu tenho um aluno meu que ele está no Canadá, que ele comanda a Brasília Top Team Canadá, que ele tem um atleta chamado Charles Jourdain, que é do UFC hoje em dia. Né? Então, hoje em dia, eu não estou mais à frente, hoje em dia eu não dou mais treino, não trabalho mais com atleta profissional. Sim. Hoje em dia, você me vê no tatame, eu estou dando aula para as crianças. De vez em quando, eu tenho um aluno meu que dá aula, que é o head coach hoje, que é o Vitor Pimenta, que é o head coach da equipe profissional da Brasília Top Team aqui no Rio. E eu troco muito com ele, ideias, coisa e tal, ajudo, mas não estou mais no dia a dia, assim, eu saio completamente. Hoje em dia, quando tem luta da galera, eu praticamente não fico mais no corner, eu fico assistindo. Depois a gente conversa, eu digo o que eu achei para melhorar. Estou sempre procurando melhorar, mas sem... Né? Não estou mais com a mão na massa, digamos, seria um coordenador de futebol. É isso aí. Quantos anos, né? Eu fui treinador, treinador nessa loucura aí, cara. Muito tempo. Eu fui treinador de luta desde que eu ganhei minha faixa preta em 88 até praticamente 2016. Fui treinador de profissionais, assim, um pouco depois do que isso, mais ou menos uns 20 anos. Não, então, você lutava, às vezes você tem que se preparar para a tua luta e preparar os caras para as lutas deles. Né? Era mais ou menos como era, você que é do futebol, fazer como era o Zico no Japão. Sim. Ele era o treinador e ainda entrava em campo. Isso aí. Entendeu? Não, assim, comparação, né? Assim, o que o Zico fazia, né? Não estou me comparando ao Zico, porque o Galo é o Galo. Fica à vontade. Não, você tinha que cuidar de você, porque você tinha suas obrigações para suas lutas, ainda tinha que ajudar os caras nas lutas deles. Pô, isso. Muito tempo, né? Nessa época da Brasília Top Team, assim, que estava todo mundo junto ali, os treinadores, tinham mais treinadores. Aí quando eu ia lutar, eu treinava, parava assim de me dedicar exclusivamente como treinador. Estava no treino todo dia ajudando, mas estava também me preparando. Quando eu tinha luta marcada, me preparava como atleta. Mas aí tinha outro treinador comandando ali o treino. Entendi. Eu ainda continuava ajudando um pouco, mas ficava mais focado na minha luta. Pô, cara, maneiro pra caramba. Sabe quem ele é professor? Da Paulinha, pô. Da Paulinha Saque. Casca grossa. Competiu aí. Competiu de faixa branca, ganhou a faixa azul. Agora está em busca da faixa roxa dela. Vamos ver. Pô, ela veio aqui, trocou uma ideia legal pra caramba. Gente boa, né, cara? Ela tá nesse mercado há muito tempo aí como repórter já. Me lembro da Paulinha começando, garota. BJJ Star. É isso aí, falei merda aqui não. Pô, tu treina toda semana e não sabe falar a porra do jiu-jitsu. Cara, não, muito, muito maneiro porque tu participou dessa mudança do Pride, porque a galera não deve nem saber o que é o Pride, né, cara? O Pride foi um evento, pra galera que não sabe, foi um evento no Japão, que foi fundado em torno de 95, se eu não me engano. O UFC foi em 1993, o Pride acho que foi em 1995. E se tornou o maior evento do mundo durante muitos anos, até princípio dos anos 2000 até 2004, 2005, mais ou menos, foi o maior evento do mundo. E o Pride era vale tudo, não era MMA? Tinha as regras dele, era um pouco violento, assim, mais do que o normal, né? Porque você podia chutar o adversário no chão, pisar no adversário no chão. Então, é uma regra, mas por outro lado você não podia usar cotovelada.
Então tinha umas particularidades assim na regra, mas era dos eventos assim, e também não valia cabeçada, ficou abolida durante muito tempo. Eu cheguei a lutar com cabeçada, lutei uma vez com um adversário, o Tom Erickson, que tinha um cara 2 metros de altura, 130 quilos, tinha uma cabeça, parecia uma caixa d'água. A cabeçada do cara parecia um carro, então você tinha que se preocupar com as mãos e mais a cabeça, aquilo tudo ali, então era mais difícil, entendeu? Mas aí aboliram a cabeçada, não sei porquê, mas aboliram, e aí deixaram cotovelada, e, por exemplo, no UFC não vale chute quando o adversário está no chão, se o adversário estiver em 3 apoios, se ele botar uma mão no chão, se ele estiver de joelho, você não pode usar o joelho na cabeça dele. Pô, como é que lembra disso com... Assim, tem que saber, senão toma punição na hora da luta. É porque eu falo por mim, né? Ah. Tu tá, porra, querendo pegar Sangue o cara, quente, né? Sangue quente, às vezes um pouco cansado, pouco oxigênio no cérebro, né? Tem que... Vê aquela chance ali, o cara... Eu vou ganhar. Aí perde um ponto, se o cara for nocauteado, você é desclassificado. Aí ele ganha a luta. Ele ganha a luta. Pô, por causa... Mas então, aí tem essas regras, por exemplo, o UFC não valia pisão no chão, mas em compensação valia cotovelada. Sim. No Pride era um pouco diferente, os rounds não eram de 5 minutos, igual era no UFC, eram um de 20, 2 de 10. Depois passou um de 20, não, um de 10 e um de 5. Não, era um de 10 e 2 de 5. E depois ficou, quando era torneio assim, era um de 10 e um de 5. Quando era torneio... Entendi. 2 lutas, 3 lutas. Pegou esses torneios, né? Peguei. Que você lutava mais de uma vez durante o dia, né? Peguei 2 vezes. Peguei uma que eu fiz a final contra o Tom Erickson em 96, que foram 3 lutas na noite. A última luta com 40 minutos. 40 minutos? 40 minutos com um cara de 130 quilos, imagina isso. De 2 metros de altura, atleta olímpico, super preparado. Essa foi brava. Cara, Você não sabia, assim, não é uma luta que você se prepara para o adversário. Não, na verdade, eu já sabia nessa época que eu enfrentaria o Tom Erickson, porque era assim, a expectativa de todo mundo do evento, botaram um em cada lado da chave. Sim. Ele fez 2 lutas e a expectativa era que a gente se encontrasse na final. Aí ia ser o duelo do jiu-jitsu contra a luta livre olímpica, o wrestling. Né? Então já era mais ou menos esperado isso. Eu passei as minhas 2 lutas até com certa facilidade, ele também. E a gente se encontrou na final. E aí foi uma luta que era para ser de 30 minutos. Aí você vê o amadorismo e a doideira da época. Era para ser de 30 minutos. Aos 10 minutos a gente lutando, 30 minutos sem intervalo. Sem intervalo? Sem intervalo, 30 minutos direto. Era pra ser 30 minutos lá. Vocês treinam para isso? A gente treinava para isso. Aí, caraca. Aos 10 minutos, o juiz avisa que não tinha mais tempo. Porque o evento, como tinha andado, é doideira, né? O evento, como tinha andado muito rápido, tinha muito tempo no pay-per-view ainda. Então, os caras queriam que a luta durasse o máximo possível. E a gente lutando lá, eu lutando com um cara gigante, a luta duríssima, assim, a luta muito difícil. Aos 10 minutos, eu ainda estava indo melhor do que ele na luta, assim. E aí o juiz fala para mim, acabou, falou para os dois, acabou o tempo. A gente lutando, brigando ali. O cara falou, acabou o tempo, vocês vão lutar agora até alguém desistir. Vamos lutar. E o meu corner falando, Murilo, acabou o tempo, você tem que lutar, pai. E você lutando, administrando aquilo na tua cabeça ali, pau cantando, o cara com a mão com a cabeça gigante. A mão, sem luva naquela época, não tinha luva, não tinha proteção. Caraca, que loucura. E aí, cara, foi indo, aos 30 minutos, o evento decidiu colocar mais 10, aí colocou mais 10, foram 40 minutos na final. Esse foi, pra mim, foi o mais duro de todos. Foi a luta mais dura que tu teve? Foi a luta mais dura de todas, foi essa. Da tua vida? Essa foi. Tempo... Foi um dos maiores testes psicológicos que eu tive, né? Eu tive alguns testes psicológicos, assim, de que você precisa realmente a tua mente socorrer. Esse foi um deles, para eu poder me concentrar e conseguir performar ali diante de uma pressão dessa, um cara muito maior, sem tempo, administrando tudo, né? Cansaço, psicologicamente também, para tentar durar mais tempo do que você estava planejado para ir. Você tem um plano de luta para 30 minutos, você, de repente, não tem tempo, de repente o tempo volta, então isso tudo mexe com a tua... mental. Tu falou parada mental, porque às vezes se o cara não te avisa, você não ia saber que já tinha acabado, né? Porque se tu não sabe... Era mais fácil, talvez, né? Se tu não sabe, porque é tudo a tua cabeça. 10 minutos em cima de 30, a porrada cantando, se o corner não te fala... mas é aquilo, você tem que preparar a tua estratégia, né? Você tá ali, como é que eu vou lutar?
Se você luta 5 minutos, você luta de uma maneira, um round de 5 minutos. Se você luta meia hora, você luta de outra maneira. Se você luta sem tempo, você tem que ter um plano de luta ali. Você não pode explodir tanto, que senão daqui a pouco você fica cansado. Você fica morto. Então você tem que dosar tudo ali da forma que você vai lutar. Se você luta sem tempo, é diferente de você lutar 30 minutos. Pô, eu tenho 30 minutos para lutar ali, beleza, tudo bem. Bom, agora é sem tempo. Então você tem que... E é uma doideira também se mudar na hora da luta, né? Assim, pô. Imagina. Verdade. Pô, cara, tu tá falando, pra tua execução, você ia realizar uma luta que era, entre aspas, vale tudo, diferente das regras universais que você acabou de falar. Quando entraram as regras universais, pra você, que já tinha lutado com um cara de 130 quilos, já tinha lutado com um cara de 100, fácil nunca vai ser. Mas foi mais adaptável pra você tu chegar aí e falar, pô, o cara do meu peso, do meu naipe, eu consigo... Quando criaram as divisões, as Isso. categorias, Sim. né, quando criaram as categorias, para mim foi muito mais fácil. Eu já estava habituado, eu já tinha lutado uma luta com um cara de 120 quilos, tinha lutado... E eu lutei no jiu-jitsu sempre com lutadores maiores do que eu, porque eu lutava a categoria absoluto, que não tem peso. Sim. Então eu sempre lutei essa categoria. Eu já estava mais ou menos habituado com isso. Aí quando foi pro Vale Tudo, também fui lutando com caras mais pesados do que eu. Quando criou-se a categoria de peso, para mim ficou muito mais fácil, porque eu lutava com adversários da minha categoria. Então isso aí já era uma coisa que me facilitou muito, entendeu? Pelo menos a força que tu fazia... E mentalmente também, entendeu? Assim, a parte dava mais psicológica, confiança. você não vai enfrentar um adversário daquele tamanho. Então, aquilo te dá uma confiança, você passou por aquilo. A próxima luta, entendeu? Te dá mais experiência, mais confiança. Eu ficava muito mais tranquilo, entendeu? Pô, cara, Isso isso é maneiro pra caramba, né? Não, assim, maneiro, pô, imaginar os caras, né? Porque tem que ser muito macho pra subir naquele ringue lá. Vocês são... Ainda mais com Cara, 30 Vocês quilos são a mais. muito, vocês são muito, muito 30, corajosos. 40 quilos a mais do que o Muito teu peso. corajosos. Cara, mas é o seguinte, Fernandão, é o que eu falo. Se você vê de fora alguns esportes, você fala, pô, o cara tem que ser maluco para fazer isso. O cara que é alpinista que vai sem corda, o verdade. cara vai subindo, o cara que pega onda gigante. O cara vai se preparando, entendeu? De uma maneira que quando chega naquele momento, o cara já está tão preparado que ele minimiza todo o risco. Sim. Assim, o risco é muito pequeno, porque o cara está tão preparado para aquilo, não é você pegar uma pessoa normal e colocar para jogar lá dentro na arena, ou botar para escalar uma montanha, ou um esporte desse mais... Entendeu? Então a pessoa vai se preparando, quando ele chega lá, ele está muito preparado para aquilo. Os lutadores hoje que lutam MMA, na verdade, eles são super lutadores, né? Porque o cara é super preparado, tem um conhecimento geral muito grande sobre arte marcial, fisicamente é muito preparado também. Então o cara está preparado para aquilo. E o juiz ali dentro está ali dentro para não deixar ninguém se matar. Ele vai, quando o cara está realmente fora de combate, e eu digo até que o MMA, ele é muito violento, mas ele protege mais o lutador do que o boxe. Porque o boxe, você tem o knockdown, né? Que o adversário abre contagem, o juiz abre contagem, o adversário toma o knockdown, ele levanta e continua lutando. Então o dano na cabeça é pior do que o MMA. Porque o MMA você tem diversas formas de lutar. Você pode acertar o corpo, pode chutar a perna, tem muitas... opções de armas. Você pode. Tem cara que por exemplo, a minha especialidade era o jiu-jitsu, então eu estava sempre procurando derrubar o cara e finalizar. Então, às vezes, não tinha soco na luta. Sim. Entendeu? E você pode ser que você não receba tanto soco. Já o boxe é muito pancada na cabeça. Pancada e você pode colocar aí, estatisticamente falando, a maioria vai tudo na cabeça. Então o choque é muito maior. Entendeu? Falar em boxe, cara, a gente estava até falando aqui mais cedo antes de tu chegar. Cara, e essa parada dessas lutas casadas aí de youtubers com popó? É só pra like, vida, mano. Mas, compadre, mas tu tomar uma porrada do popó, mesmo sendo mais ou menos, sem estar preparado a vida inteira pra aquilo, isso pode machucar, né, cara? De verdade, né? Tem a dúvida. Porra. Mas quem tá indo lá pra lutar com ele... tem que estar preparado. Não, mas como é que se prepara só com o seguinte, pra você chegar ao nível do popó, o cara tem 20 anos trocando porrada. O cara começa a treinar. O Popó foi campeão. O Popó, que a galera tá vendo o Popó aí, barrigudinho, político. Entendeu? Ninguém não conhece o Popó antigamente, que era lutador magrinho. Pô, o cara. Rápido pra caralho. Pô, rápido, o cara era campeão mundial em, sei lá, acho que 2 ou 3 categorias. Pô, não era. O cara tinha não sei quantos nocautes, a luta dele, a maioria era nocaute. O cara Eu pegador. acho que o Popó leva na sacanagem,
Porque se ele abrir, soltar o braço, Ele tá. no primeiro round o cara vai pro saco. Ele tá ganhando dinheiro, tá fazendo. Não dá para um youtuber hoje. É, difícil. porra, não, tem outros desafiando o Popó aí. Ele vai arrumar um dinheiro, maneiro pra arrumar um caramba. dinheiro, tá? faz uma promoção. Faz uma promoção, volta de novo pra mídia. E ainda dá uma aquecida, dá umas O Popó porra, precisa treinar uma semana. Não, tá louco. Uma semana anterior. Ele deve estar treinando, ele deve estar emagrecido. Ele tava bem gordinho antigamente. Até porque o cara que você treinou, tu deve treinar até hoje. Né? Treino O cara que até treina a hoje. vida inteira, o cara que foi atleta a vida inteira, o cara volta a treinar, ele tem um objetivo, mesmo que seja esse que ele sabe que ele não pode perder, pô. Ele vai pra luta dessa aí. Tem que, ao mínimo, se preparar. É isso né? aí, o risco Ele é não dele, vai- porque o risco é todo Ele dele. não vai entrar numa disputa só para Podendo. disputar. Ele vai pra O cara que foi profissional, ele vai entrar numa disputa para ganhar. Então ele vai se preparar para ganhar. É né? isso, Com é certeza isso. ele está se preparando para ganhar. Não, eu também Agora, acho. maneiro que tá agora é o desafio da luta do jiu-jitsu com Elon Musk e o do Facebook, o Mark Zuckerberg. Mas Que é juiz. ia ser MMA, mas eu acho que não vai acontecer não. O Mark Eu acho Zuckerberg que tá lutando jiu-jitsu, tá né? lutando jiu-jitsu. Tá lutando Jiu-jitsu, jiu-jitsu. cara, o jiu-jitsu conquistou o mundo como arte marcial, né? Eu sou da época que o Vale Tudo era uma forma de se provar a eficiência de uma luta sobre a outra, né? Então foi aí que começaram, na verdade, isso vem lá de trás. Por exemplo, o Mitsui Maeda, que foi o cara que introduziu o jiu-jitsu no Brasil, japonês, aluno do Jigoro Kano, que foi o cara criador do judô, né? Caraca. Que ele viajava o mundo e ele ia fazendo exibições, ia fazendo desafios para provar a eficiência da luta dele. Isso chegou no Brasil, princípio do século XX, e começou-se aqui no Brasil a fazer desafios justamente alguns praticantes de jiu-jitsu, muitos da família Gracie começaram a fazer desafios para provar a eficiência do jiu-jitsu, para conquistar alunos. Né? E aí essa coisa no Brasil cresceu muito no Nordeste, muita gente no Nordeste tinha muito isso também. E aí acabou por muito tempo, e aí voltou na década de 80, acho que 70, acho que não teve nada, aqui por Eu baixo. lembro da galera fazendo desafio no Grajaú. Então, o Grajaú eu lutei em 91, foi contra a luta livre. É mesmo? Então foi essa época que eu ainda peguei esse final dessa época. E aí o jiu-jitsu ganhava a maioria dos combates, assim, 99% dos combates do jiu-jitsu ganhava, porque se você coloca dois lutadores, um que só sabe lutar em pé, não sabe nada no chão, quando você derruba o cara fica perdido no chão e aí você consegue finalizar. Né? E aí passou-se dessa época, e aí o que as pessoas, os lutadores começaram a fazer? Começaram a aprender jiu-jitsu para lutar no chão também. O cara E aí me a derrubar, galera eu tenho do que jiu-jitsu prender. já começou, por outro lado, a treinar a parte de strike, de parte em pé, de contato, de boxe, muay thai, etc., karatê. Cada um foi... E aí foram sendo criados os super lutadores. Né? Você vê hoje em dia, todos os lutadores que competem, eles têm um conhecimento de mais de uma arte marcial. Ninguém vai para a luta sabendo só uma arte marcial. O cara tem... Né? O cara luta muay thai, treina jiu-jitsu, luta boxe e alguma modalidade de luta agarrada que chama de grappling, né? Então, Como? grappling. Grappling. É que a luta agarrada, a modalidade de agarrar, né? Que pode ter luta livre, tem sambo, tem algumas judô, então todas lutas agarradas de contato, Chama isso. diferente de luta de Pé, trocação. pé de trocação. Né? Então, todos eles que estão no topo aí, todos eles sabem muito tudo. E obrigatoriamente sabendo luta de chão. Né? E luta de chão é a melhor que tem é do jiu-jitsu. Né? Porque acabou sendo um trunfo para vocês, né? Pro brasileiro durante muito tempo. Durante muito Durante tempo. muito tempo, né? Você vê que- mesmo, você foi um dos primeiros que... Os caras, quando tu pegava os caras no chão... Tive muita facilidade, porque eu já estava há muito tempo como Fazendo. praticante, competindo, já tinha lutado Vale Tudo. Quando começaram os eventos grandes lá fora, eu já tinha lutado no Brasil Vale Tudo. Então, quando eu fui lutar fora do Brasil, eu já tinha uma noção, assim, um conhecimento muito grande, assim, provavelmente maior do que a galera lá de fora. Sim. Então, eu A gente falou pra caramba. fui andando. Não, a gente nem apresentamos direito o Murilo, cara, né? Porque o assunto é muito fera, é muito... É porque é muito assunto, assim, Não, né, e é muito cara? legal. E vai Agora, falando, ele já liga um no nasceu outro. na beira da praia. Pois né? não, conta pra gente primeiro como é que começou a tua vida, de onde você é,
E como é que o jiu-jitsu, né, apareceu na tua vida também? É legal a gente saber, porque a ideia nossa aqui é passar para as pessoas a tua história, né? Você é um cara super vitorioso, não digo não só dentro do ringue, mas eu digo, Obrigado. pô, você é um cara que construiu uma carreira brilhante, aí muita gente te segue aí, uma equipe, e pô, tem muita gente que tá vendo e às vezes sucumbe a algumas coisas e a outras e não passa por alguns percalços e às vezes quer desistir, né? Ah. Imagino que você passou por trilhões de percalços e continuou. Pô, conta pra gente de onde você veio. Cara, assim, eu venho de uma família de classe média, tive uma ótima educação, graças a Deus, ali da Zona Sul, fui criado ali no posto 6 do Rio de Janeiro, quinto filho, uma família de classe média, meu irmão mais velho tinha 9 anos a mais do que eu fui o temporão, aquele que não era esperado, né? Então, meus pais eram... Quando eu nasci, minha mãe já tinha 42 anos, meu pai já tinha 40 e blau, assim, naquela época não tinha, né, aquela coisa, e aconteceu. E aí, meus irmãos começaram a treinar, e eu era um moleque que estava ali sempre ali perturbando. Meu irmão com 17, 18 anos de idade, eu tinha 10 anos ali, estava ali perturbando em casa, aquela coisa. Aí, o que vai fazer? Vamos pra praia, leva o moleque. Aí o moleque vai junto, aí, pá, os caras vão pegar onde eu fico na beira. Aí daqui a pouco dá a prancha pro moleque, o moleque vai lá, fica lá, e pá, pegando onda de peito, daqui a pouco sobe na prancha. Aí daqui a pouco eu tava surfando. Aí eu fui seguindo mais ou menos o passo dos meus irmãos, aí meu irmão começou a treinar. Aí quando ninguém treinava no Rio de Janeiro, o jiu-jitsu era uma coisa muito pequena, entendeu? Ninguém conhecia jiu-jitsu. Isso aqui, ano, fala pra gente. Isso aí em 77, 76. Caraca, O primeiro campeonato de jiu-jitsu que eu fui foi em 76. Eu tinha 10 anos de idade, fui ver meus irmãos lutarem. Caraca. Aí depois eu entrei em 77. Aí eu ia pra academia, ficava perturbando ali, coisa e tal. Daqui a pouco eu comecei a treinar. Mas eu gostava mesmo era de surfar, entendeu? Eu gostava mesmo de surfar e competia no surf, mas eu adorava. Até hoje eu gosto muito de surf, assim, sempre que eu posso eu tô surfando. Mas eu não competia bem no surf, porque era o surf, quando você compete, tem os fatores naturais, tem a onda, tem aquela coisa, eu ficava muito ansioso. Embora surfasse direitinho, eu não conseguia ter bons resultados no surf. Não queria esperar a onda boa. Eu sempre errava alguma coisa, ficava nervoso, ficava ansioso. E aí, quando eu comecei a praticar jiu-jitsu, eu era um garoto muito tímido e inseguro, né? E aí comecei a competir, comecei a dar certo, comecei, cara, a me encontrar. Porque ali aquela luta, aquele esporte só dependia de mim. Era eu entrar ali dentro, fazer o que eu tinha que fazer. Se o cara fosse melhor que eu, ele me vencia. Se eu fosse melhor que ele, teoricamente, eu vencia. Quando você pega uma luta de atletas mais experientes, até um que seja pior, teoricamente assim, né? Consegue vencer o melhor. Sim, sim. Com estratégia, com experiência. Mas quando você é garoto, é aquele negócio, você vai ali, se embola ali, o melhor geralmente ganha. E eu fui tendo bons resultados, fui me encontrando, aquilo foi melhorando minha autoestima, fui ficando um garoto mais confiante. Foi te deixando mais calmo. Mais calmo, foi ficando. E eu me encontrei muito na luta, cara, e fiquei realmente viciado naquilo. E comecei a competir muito bem, assim, desde a faixa azul, roxa, marrom, eu sempre competi muito bem. Na faixa preta também, os resultados sempre foram muito bons. Com 10 anos de idade, pô, muito jovem, né? Não, comecei com 10, mas eu fui competir só depois, com uns 16, 17 anos, assim. Porque, na verdade, eu quando com 10, 11, 12 anos de idade, assim, eu queria mais saber de surfar. Mas aí, como eu me mudei, eu morava no posto 6, ali perto do Arpoador, eu surfava muito no Arpoador, ali no começo de Ipanema. Aí meus pais se separaram, eu fui morar na Urca. E aí, para ir pra praia, já, cara, aquele negócio de prancha dentro do ônibus, aí foi ficando mais difícil, eu tinha que deixar a prancha na casa do amigo. E aí a academia era na Figueiredo, era mais perto da minha casa do que aí eu comecei a ir frequentar mais academia, vou fazer esporte, queimar, né, meu irmão? Queimar energia, muita energia, vamos pra academia. E aí comecei a treinar bem, comecei a competir, cara, e aí me encontrei no esporte, fiz a minha vida em cima do esporte, comecei a dar aulas de jiu-jitsu em 88, quando eu ganhei minha faixa preta, até para pagar a minha universidade. Né? Tinha quantos anos quando tu pegou tua faixa preta? Tinha 20 para 21. Caraca. 21. Moleque, né, garoto? Aí eu comecei a dar aula justo para pagar a minha universidade. Aí mudei da minha universidade particular para uma universidade pública, que era a UERJ. Me formei em economia e nunca exerci.
Nunca consegui largar. Mais O um jiu-jitsu. que foi que começou a economia. Eu parava de estudar, assim, quando tinha competição importante, campeonato grande para treinar, e meu irmão falava, pô, tá maluco, cara, tu vai ser o quê? Vai ser professor de jiu-jitsu. Não tinha mercado nenhum de professor. Assim, o mercado era mínimo, não tinha dinheiro envolvido. Né, cara? Olha E meu hoje. irmão já estava no mercado financeiro, eu fazendo economia também, pô, tá maluco, cara, pô. Eu, não, rapaz, pô, deixa aí, deixa comigo. Se mete não, E vai dar certo. Não, e eu não sabia, né, cara? Por acaso é aquilo, né? Por acaso eu escolhi uma coisa que acabou dando certo. Mas fui feliz de certa forma na escolha. E depois o esporte explodiu no mundo e eu tava ali na hora certa, no lugar certo. Você tinha um plano B, você tava com... Não, eu tinha um canudo embaixo do braço, entendeu? Embaixo do braço. Seus irmãos seguiram por esse caminho. Um dos meus irmãos foi, o outro era advogado. Eu cheguei até a ter duas faculdades, eu passei para Direito também na UERJ, passei para Economia e para Direito, mas eu só podia ter uma matrícula, eu abandonei o Direito. Tinha plano de fazer duas, ambicioso, assim, sabe? Difícil conseguir, ao mesmo tempo, ser atleta e fazer duas faculdades. Caraca. Ia ser difícil, mas eu tive que largar uma ainda bem, entendeu? Porque realmente ia ser difícil conseguir fazer tudo. Pô, que maneiro, cara. Não. Nessa época da Figueiredo, você chegou a treinar com o Sérgio Malandro? Ele treinou na mesma O Sérgio Malandro, na verdade, ele começou, foi um dos primeiros alunos da academia lá do Carça. Assim, dos primeiros não, dessa geração, né? Dessa geração dele, assim, geração... Se eu não me engano, foi o Sérgio Malandro que levou meu irmão, o Maurício. Eu não sei se foi... Eu acho que o Serginho já treinava, mas o Serginho treinava nessa época. O Serginho era o típico carioca, boa praça do Rio de Janeiro, aquele cara que todo mundo gosta, que todo mundo... E aí aconteceu dele ir no Silvio Santos e explodir como comediante, assim, inesperadamente. E era, pô, o Serginho é um querido, assim, amigo nosso, pô, amigo meu de infância. Você não consegue ver o Serginho, você imaginar ele lutando duro. Não, treinou muito tempo, mas depois Acho que ele parou. pegou a preta agora, não Pegou foi? a preta um tempo atrás. Agora. Mas Tem quantos anos de faixa preta, cara? de faixa preta, eu peguei em 88. Ele já é faixa coral, né? Eu sou faixa coral, 7º grau, eu pego o 8º grau daqui a alguns anos. Pega o quê? Oitavo o quê? 8º grau. Oitavo grau. O máximo é o nono. O máximo é o nono. O 8º deve ser... são 38 anos de faixa preta. Eu tô com 2023, eu peguei 2019, eu já tenho 35 anos. Mais uns 3, 4 anos eu pego o 8º grau. Caraca. E o que... Aí, depois que chegar no teu nível, é só tempo mesmo, né? Treinando e só tempo, né? Só tempo e experiência. Não dá mais pra tu fazer muito mais coisas assim. Dá pra tu aprender muita coisa diferente. Aprender? Sim. Muita coisa diferente. Sim. Dentro da própria luta, dentro do próprio jiu-jitsu. Cara, a arte marcial é uma coisa muito vasta, assim, entendeu? Tudo que envolve movimentação do corpo, balé, dança, é uma coisa que você não consegue... Mensurar? Você não consegue... É infinito. O que você pode fazer com o teu corpo? Você vai fazendo movimentos, criando movimentos, né? Então, é uma coisa infinita, entendeu? Então, tem movimento, por exemplo, eu digo o seguinte, o jiu-jitsu desenvolveu muito de uns anos para cá. Mas se você pegar tudo aquilo que a gente chama do fundamento do jiu-jitsu, tudo aquilo que é o importante, que é o básico do jiu-jitsu, e formar um lutador só com esse básico, ele vai muito bem a qualquer lugar. Então, o cara, para ele desenvolver um jiu-jitsu mais moderno, mais avançado, se ele não souber esse fundamento aqui, ele vai ter um monte de falha no jogo dele, ele vai ter um monte de buraco, vai ter situações que ele não vai conseguir se virar. Entendeu? Em contrapartida, esse aqui, ele tem muito mais chance de, naturalmente, ele desenvolver um jiu-jitsu mais moderno, porque ele já tem o fundamento todo, já tem a base toda feita. É igual futebol. Futebol você tem fundamentos que você tem que saber. Tem que saber. Se não souber, tu não consegue jogar. Não consegue jogar. Vai até jogar mais, né? Mas vai ter falha. Vai ter dificuldade. Dificuldade, né? Então, a luta é a mesma coisa. Você tem que ter fundamentos, como é que você passa uma guarda seguramente, como é que você tem algumas saídas obrigatórias que você tem que saber, a saída das costas, a saída da imobilização, né? Lateral. Então, algumas coisas obrigatórias que você tem que saber bem. Você não ficar exposto a tomar uma finalização. Entendi. Então, mais ou menos assim. Dentro dessa evolução que você viveu, essa evolução, minha cabeça começa a voar, maluco. Dentro dessa evolução do jiu-jitsu,
Você conseguiu aprimorar algum golpe, algum fundamento? Conseguiu aprimorar dentro do teu jogo? Sim, sim, sim. Aí já veio outra pergunta, é foda, né? Porque pode falar qual foi o que você conseguiu aprimorar e qual era o teu carro-chefe. Se tu pegasse, esquece. Não, é aquele negócio. Peguei, acabou. Peguei, acabou. Por exemplo. E pra mim era, quando eu entrava no carrinho, acabou. Ou era bola ou era perna. 3 metros de distância. Alguma coisa. Chovendo. Alguma coisa ia pra fora do campo. Não, mas no teu caso você tem que matar a jogada. Não pode deixar o cara sair na cara do gol, né? É isso aí, não tinha conversa. Às vezes você tem que até se expor a um cartão. É isso aí. Mas no caso da luta, assim, cada pessoa tem sua individualidade, tem suas particularidades. Por exemplo, você pode pegar 2 pessoas com o mesmo biotipo, ensinar o mesmo jiu-jitsu e cada uma vai ter uma preferência. Tem uma que, às vezes, o cara prefere jogar por baixo, fazendo Eu guarda. prefiro 100 quilos. Já passando a guarda e mobilizando, né, Anselmo? Tem outro que prefere jogar por cima, tem outro que... Cada um vai ter sua preferência, né? Eu fui desenvolvendo, o meu estilo de luta muito, e eu tive, e por ter sido um lutador profissional, eu estudei muito diversas modalidades, né? Eu sou faixa preta de judô também, eu treinei muito luta livre olímpica, treinei muito judô, então fui formando um estilo de luta bem versátil, bem flexível, digamos assim. Eu sempre procurei me moldar muito às situações que apareciam. Agora, se você perguntar qual era a finalização que eu me adaptei mais, que eu fazia mais, eram chave de braços, eram armlock, chave de braço, mas eu sempre procurei fazer tudo. Né? Qual era a minha estratégia de luta? A estratégia de luta profissional no MMA e no Vale Tudo era sempre levar a luta para onde eu era melhor, que era no chão, e lá tentar capitalizar em cima do erro do adversário. Ao invés de eu sempre raciocinava dessa maneira, ao invés de eu querer finalizar o meu adversário de determinada forma, eu procurava observar qual era a fragilidade dele e qual era a forma mais fácil que eu ia ter para finalizá-lo. Durante a própria luta. Antes também, você estuda antes, mas durante a própria luta você vai, através da movimentação, porque às vezes você quer muito fazer alguma coisa, e por algum motivo você não está conseguindo fazer e tua visão fica obtusa ali, você fica com uma visão curta. Sim. Só vendo quando você abre as suas opções, você consegue enxergar mais opções. Às vezes você quer dar uma chave de braço no cara, mas o cara defende bem o braço, e às vezes ele está expondo o pescoço. Só uma comparação. Claro. Então eu sempre procurei observar mais a situação, né, do todo ali, do geral, para ver qual seria a melhor opção mais fácil, o que ele estava me dando de facilidade. Entendi. Então eu gostava muito de chave de braço, mas muitas vezes eu finalizei lutas em estrangulamentos. Então, porque o cara sabendo que você gostava de chave de braço, ele protegia. Também tem isso. O cara sabendo teu jogo, ou então determinado movimento, ele te facilitava uma coisa, então você tem que sempre ter... E eu sempre tive a cabeça muito aberta para aprender coisas novas. Até hoje, cara, eu posso dizer que até hoje eu estou aprendendo. Né? Então, isso aí é um dos maiores ensinamentos que a arte marcial te dá. Né? Até você trazer, a gente faz muito paralelo para trazer para a nossa vida real os ensinamentos do tatame. São os valores, a ética, né? Valores morais, valores de comportamento, disciplina, resiliência. Né? Tudo isso a gente aprende no tatame, trabalho em equipe. Hoje em dia eu trabalho muito isso com a criançada. Hoje em dia eu dou muito mais aula para a criança do que eu dava, até por causa do meu filho. Eu tenho um garoto de 11 anos, está começando o espaço dele no tatame, então eu voltei a dar aula de crianças muito por causa disso. Hoje em dia eu estou praticamente dando poucas aulas para adultos, profissionais praticamente nada, e dando aula mais para crianças. E aí a gente vai trabalhando esses valores paralelamente, que na verdade é o mais importante da arte marcial. Não é a técnica que a criança ou adolescente ou até o próprio adulto vai aprender. É o ambiente do dojo, do tatame, que ele vai se reeducando ou se educando ali. Você faz um paralelo com a educação para a criançada, né? Você vai ensinar a criança a ter disciplina, a ter respeito, a respeitar os colegas. Então, autoconfiança, autoestima. Né? A criança que está lutando, você vê que ela tem uma outra postura. Você não vê muito comum uma criança que está lutando numa academia que ele vai fazer um bullying com a criança fora. Ou que ele vai lidar bem com alguém fazendo bullying com ele. Ele vai resolver aquilo ali rápido, porque ele não vai... Ele tem uma postura,
Ele já se Entendi. colocou numa situação que ele está consciente dele mesmo. Não. Então ele não precisa se autoafirmar em cima de ninguém. Porque geralmente a criança que faz o bullying, isso é um problema recorrente em todas as escolas. Desde a da mais cara até a pública, a gente tem problemas de bullying, né? Então a criança, ela, ao mesmo tempo que ela não admite sofrer o bullying, ela vai lidar melhor com aquilo. E às vezes uma criança com uma postura, a criança que faz o bullying nem consegue chegar nessa criança. Ele olha para a criança e ele já vê que esse cara eu não vou mexer com ele. Entendi. E ao mesmo tempo a criança está tão segura que ela não precisa se autoafirmar em cima de uma outra criança pessoa. mais fraca. Porque a criança que sofre bullying é uma covardia, é a criança mais fraca. Mas sujeita àquele tipo. Da turma, aquele que não vai brigar, que não vai reagir, que vai se intimidar. Então esse é a vítima, né? Eu tenho crianças que as mães vão inscrever a criança na minha academia. Quando eu bato na criança, eu já mato a charada na hora. Só de olhar, eu já vejo a postura da criança. E eu converso com a mãe, depois eu vou ver que a criança está sofrendo bullying na escola. E aí, depois de um tempo, eu converso com a mãe, a satisfação que me dá. E aí, como é que está o relacionamento deles? Poxa, melhorou tanto. Claro que vai melhorar, porque a criança ganha autoestima, entendeu? Ela ganha autoconfiança. Então, a postura dele... Então, esse trabalho da arte marcial com criança, isso aí deveria ser obrigatório em todas as escolas, ter arte marcial. Com um instrutor realmente capacitado, porque é o que eu digo. Não basta você ensinar... É igual você botar uma arma na mão de alguém, ensinar a atirar. Como é que a pessoa tem que portar aquela arma? Como é que ele vai usar aquilo? Né? Então, e outra coisa, a criança, ela numa aula de arte marcial, ela vai estar ali porque ela quer. Né? Assim, a maioria das vezes. Às vezes o pai vai levando ali, vai forçando, mas mesmo contra a vontade, se você souber ensinar ele a gostar, o professor souber trazer a criança para perto, ensinar ele, mostrar os benefícios, ele vai começar a sentir isso, ele vai se afeiçoar e aí ele vai querer participar. E aí você, uma criança que quer participar, o professor de arte marcial tem muito mais ingerência, tem muito mais, como é que eu vou dizer, não importância, mas ele... Diferente de um professor, comparativamente, com um professor de aula da escola. Porque na escola, a maioria das crianças não quer estar na escola. Não quer, tem que ir. Ele tem que ir. Ali na arte marcial, não. Quando ele começa a gostar, ele vai estar lá porque ele quer estar, ele gosta daquilo ali. Então, você consegue ter muito mais influência sobre ele. E aí o professor passa a ser um espelho para a criança. Aí começa a responsabilidade do professor. O professor precisa realmente ter a consciência que ele é um espelho para essa geração e tem que realmente dar um exemplo positivo. E a grande maioria das crianças, dos jovens que vão para a arte marcial, eles tendem a mudar de uma forma positiva. Sim. Poucas vezes você escuta a história de um ou outro que se desvirtuou, mas a grande maioria que a gente sabe é que melhorou, né? O comportamento, ficou mais concentrado. Você vê o Caio e o Kelvin. Não, o Kelvin já era tranquilo, não. Mas o Kelvin, assim, eu comecei no judô. Mas eu comecei no judô porque o médico falou assim, olha, esse moleque é muito atentado, a senhora faz favor de botar ele no judô. Para ele queimar energia. E aí eu não queria ir, eu queria ficar em casa, andando de bicicleta, fazendo bagunça. Eu era obrigado. E aí fui obrigado, aí você vai se relacionando, você vai fazendo amizade, né? E passa a gostar. E aí eu levei isso como lição. E eu peguei os meus 2 filhos e eu levava eles já com 3, 4 anos para dentro do dojo. Eu soltava lá. Eu lembro que uma vez na sala do Sandro, no Rio Sport Center, tinha uns troféus assim na entrada. Ele esbarrou, voou o troféu para tudo que é canto. Aí o Sandro, porra, Céu. Falei, calma, velho, vamos consertar. Aí tivemos que montar o troféu de novo, que ele desmontou. E meu filho mais velho deu segmento. Hoje ele é faixa marrom Estava até foi quando conheci o senhor no seminário. O outro não adiantou. O outro, mesmo insistindo, empurrando, não saiu da faixa branca. Não pegou. Mas você vê que a diferença dos dois, ele conhece os dois. Mas qual é a idade do mais novo, Anselmo? Desculpa. O 22. Mas todos os dois eu levava para o dojo com 2 anos. Eu ia treinar dia de sábado. Fica aí. Eles ficavam ali, depois começou a ter judô na escola. Fazendo judô na escola, só que o outro não engrenou.
Não engrenou. O Caio não engrenou. Às vezes não é. Às vezes não é do moleque. O Kelvin foi direto. Porra, não, mas isso é muito maneiro. Já tiveram outras pessoas aqui que falaram sobre a mesma coisa, né? Tanto o arte marcial, o esporte, ele salva vidas, né? O esporte em geral, né? Mas essa parte da filosofia das artes marciais é muito legal isso, entendeu? Você Da trabalha, direção. você trabalha valores ali, valores morais, valores éticos que a gente tá tão em falta no Brasil, Muito. né? E se fala sobre isso, sobre ética, sobre comportamento. Isso é falado. Sim, sobre bullying, eu falo sobre tudo. Chamo eles de vez em quando, bato um papo, comportamento, disciplina, respeito um com o outro. Né? Então ele tem que ter um respeito ali dentro, ele vai levando isso para casa. Aquela coisa que nem criança, né? Você vai falando, cria um mantra que você vai falando, parece que não vai, e quando você vê a coisa tá funcionando. Né? E eu costumo dizer o seguinte, que a criança sendo boa ou ruim na arte marcial, não importa, vai fazer bem para a vida dele de qualquer maneira. Entendeu? Perfeito. Muda a vida, assim, tantos benefícios, né, cara? A arte marcial bem ensinada com filosofia. Pode ser qualquer arte marcial, mas é importante o professor ter uma filosofia, seguir uma filosofia, ter valores, né? Uma pessoa com valores morais, né? Ética e saber ser um bom espelho para a criança. Isso é importantíssimo. Maneiro. Cara, eu tenho aqui, eu fui estudar um pouquinho, né, cara, tudo que aconteceu contigo. Tem uma luta no Pride, não sei se foi essa que você falou, que se foi a de 40 minutos, com Nagata, no Pride 31. Você teve essa luta? Tá aqui, ó. Na Pride 31 foi uma luta fera contra o Yuji Nagata? Sei lá, tá escrito aqui. Quem mandou isso aqui? Foi você que mandou isso pra mim. Yuji Nagata. Eu não lembro. Então foi. Vamos falar do UFC. Pô, tu teve duas... Isso foi no Grand Prix? Pode ter sido, não Porque sei. eu não me lembro, rapaz, eu esqueci completamente o nome do meu primeiro adversário. Campeão do... Yuji, que tá Yuji Nagata, deve ser japonês. Yuji Nagata. Foi a primeira luta do Grand Prix em setembro, não foi setembro de 2005 isso aí? Isso não tem a data. Não tem a data não, mas a gente acho que foi agora. isso mesmo. Mas, entra nessa aí com a gente. Como é que... Tá falando que foi legal, assim, não sei o que... Como é que é? O Pride, ele ainda andou depois da criação do UFC, porque você foi o que aconteceu? Campeão do UFC quando? 2002, né? Eu fui em 2002 campeão do UFC, aí eu tive um desacordo contratual com eles na renovação. Eu ganhei o título em janeiro de 2002, em maio de 2002 eu defendi o título, e aí eu tive um desacordo contratual, a gente não renovaram meu contrato, porque a gente não acordou com os valores. E aí eu acabei migrando para o Pride mais tarde. Né? Não foi uma coisa de eu sair do evento para ir para outro. Entendi. Foi essa a intenção, mas eu acabei indo para o Pride mais tarde. E o Pride era um evento, o Japão, naquela época, era o maior circo mundial de artes marciais. Assim. O evento o Pride era colossal. O UFC, ele mudou mais ou menos em 2005 para 2006, se eu não me engano. Quando eles... Não. O que aconteceu? Tinha um evento de boxe chamado Contenders, que era um reality show que era do Sugar Ray Leonard e do Rock, do Sylvester Stallone. Eu acho que era dos dois. E era um reality show que seguia, era um torneio de boxe com os lutadores, eles seguiam os lutadores de boxe com a câmera, fazendo um reality show na casa dos lutadores. Eles iam ver a casa do lutador, e aí ia lá, entrevistava a família, aí os caras lutavam, e tinham vários lutadores, eles faziam um reality show dessa maneira. Qual foi a sacada do UFC? O UFC, em vez de seguir os lutadores, eles pegaram os lutadores e botaram todos numa casa. Então eles juntaram o Big Brother com Contenders. Entendi. Entendeu? Eles fizeram um evento entre os lutadores da casa, todo mundo contra todo mundo, e todo mundo morando junto durante determinado tempo. Imagina, porra, a confusão que não deu. E aí, com isso, ele conseguiu trazer um público enorme porque tudo que todo mundo queria ver é um Big Brother. É a confusão. Com a porrada comendo. A porrada cantando dentro da casa e confusão, porra, todo dia. E aí isso atraiu muitos fãs novos pro UFC e os caras começaram a ganhar muito dinheiro. Aí o UFC explodiu. O UFC explodiu e em 2007 eles compraram, 2007 ou 2008 eles compraram o Pride. Porque o Pride estava com alguns problemas no Japão,
tinha perdido dinheiro, tinha acontecido algumas coisas lá, tinham perdido alguns patrocinadores, não me lembro o motivo exato, e aí o UFC comprou o Pride, se eu não me engano, por 40 ou 60 milhões de dólares. E aí comprou, tentou fazer alguns eventos no Japão, mas não conseguiu, não sei porquê, e aí nunca mais, acabou a marca, o Pride acabou. Caraca. Mas o Pride foi o maior evento até então, até mais ou menos 2006. Eu lembro, passava na TV aqui. Pô, a gente lutava para... O UFC não tinha arenas muito grandes, assim. Acho que agora tem uma em Las Vegas que é muito grande, mas a média era você lutar. Eu lutei em Las Vegas uma vez que era 15 mil pessoas, a capacidade, que era no Mandalay. Sim. O MGM também, se eu não me engano, são 15 mil pessoas na arena. Então não eram arenas muito grandes. E no Japão, a média, a gente lutava para... No Saitama Arena, 40 mil pessoas. No Tokyo Dome, para 90 mil pessoas, 70 mil pessoas. Financeiramente, O Pride era mais saudável, pagava mais. Nessa época, pagava melhor, entendeu? Você tinha que ir quanto tempo para lá antes da luta? Cara, o ideal era ir muitos dias antes, assim, porque são 12 ou 13 horas de fuso horário. Assim. Ainda tem o fuso. Então, quanto antes você fosse, melhor você se adaptava. Mas a média que eles mandavam eram 5 dias antes da luta. A gente conseguia ir, por exemplo, a gente lutava no domingo, as lutas eram sempre no domingo. A gente conseguia chegar lá, tipo, na segunda-feira. Então, na segunda a gente saía sábado, segunda-feira, mais ou menos uma semana ali, que aí aquela briga com sono. Chegava de noite, não conseguia dormia um pouco, acordava, estava no quarto com um parceiro ali. Meu irmão, se tu acordasse para o banheiro, fazer um xixi, o cara voltasse, falasse alguma coisa, acabou, meu irmão. Se o cara fala, e aí, tá acordado? Acabou. Acabou, ninguém dormia mais no quarto. 2 horas da manhã, o cara ficava acordado até as 6 da manhã esperando o café da manhã. O programa era esperar o café da manhã no hotel, que era sempre hotel maneiro. Sim. Então o programa, irmão, abriu o café da manhã, tava todo mundo lá já, meu irmão, tomava o café da manhã, e aí passava o dia inteiro, porra, segurando o som, se arrastando. E tinha que treinar também. Tinha que treinar ainda. O segredo era o seguinte, era chegar e treinar. Chegar Sim. e treinar. E, se possível, se não fosse inverno, pegar o máximo de luz solar possível para ajudar a melatonina, produzir melatonina para você conseguir. Mas, cara, mas era assim. Mas era, cara, assim, sufoco, assim. Noites e noites sem dormir, assim, cara. Isso era loucura. Complicado. E se eu estiver falando besteira, me corrige. Tem um lado bom e um lado ruim, porque no Pride você não tinha que passar por aquela perda de peso, né? Não, tinha também. Tinha categoria já também. Tinha categoria já no Pride também. Já tinha categoria. Eu lutei na... E tu sofria muito nessa parada ou não? Cara, não sofri muito, nunca sofri muito não, pra te falar a verdade. Embora eu não tivesse a cultura, né? Como eu vim de uma categoria muito confortável no jiu-jitsu, a gente não tinha essa cultura de perder peso no jiu-jitsu. Então cada um lutava na sua própria categoria. Entendi. Tinha esse negócio, eu tenho 90 quilos, eu vou lutar até 84 no peso médio. Entendi. Então, todo mundo faz isso. O cara que luta até no meio pesado, que é até 93 no MMA, o cara vinha de 100 quilos. Aí no dia da luta o cara tava com 100 quilos de novo. E aí, o que aconteceu? Quando teve a mudança de categoria, eu comecei a lutar no meio pesado. Eu lutava no meio pesado com 91 quilos. Minha categoria era até 93 e o cara vinha de 100. Então, com 91 eu lutava com um cara de 100. Porra, Mas como eu estava acostumado, já antes de ter lutado com caras muito mais pesados, isso não me abatia psicologicamente. Mas era uma desvantagem real para mim durante a luta. Física, pelo menos, né? Física, entendeu? Pelo menos era. Podia ser muito mais técnico, mas fisicamente. Eu compensava na técnica, mas eu tinha uma desvantagem. Né? Aí eu recebi um convite para lutar na categoria médio, que era até 84. Aí eu comecei a perder peso. Sim. Aí eu perdia uma média de 6 quilos, assim, entendeu? Aí eu fazia dieta, como eu tinha percentual de gordura confortável, eu conseguia perder tranquilamente. Assim, nunca tive problema. Não passou esse perrengue que os caras passam. É porque os caras querem perder hoje, nem todos, mas muitos querem perder muito peso, ficam muito focados nesse negócio de perder muito peso na véspera, e tem uns até que passam mal. Já vi atleta desmaiar e bater de cara na sauna, porque o cara quer perder 10 quilos de um dia para o outro. Não é saudável isso. Não, essa é a preocupação. Como é que eu fazia? Assim, eu acho que é a forma mais racional de se fazer, a mais indicada. Você vem perdendo peso durante a semana e deixa, o que eles falam, o médico me orientava, que era o meu nutrólogo João Olinto, que era nutrólogo da seleção do COB, né? Cara fera, ele me orientava, falava, Murilo, deixa 4, 5% no
máximo pra você perder no último dia, nas últimas 24 horas. Porque a pesagem era 24 horas antes da luta, mais ou menos. Aí eu deixava no último dia só um percentual pequeno ali para perder, eu perdia e eu conseguia me reidratar oralmente, tranquilamente. Não precisava de infusão. Pedialite, não, nada disso, nada de soro na veia, isso é doideira. Isso, você tendo 24 horas para se hidratar ali, você não precisa botar soro na veia, em hipótese alguma, só tomando soro ali oralmente, entendeu? Um pedialite, alguma coisinha ali que você vai reidratando. Vai reidratando. Você teve 2 lutas de título, né? Que você ganhou, você foi Sim, campeão. sim. Conta pra gente, eu quero saber, pô, tô curioso. Como é que foi? A primeira e depois você defendeu o título, não foi isso? Defendi o título. Então conta, como é que foi? Foi contra quem o primeiro? O primeiro foi contra o Dave Menier, foi uma luta, ele tinha ganho, quando eles fizeram o peso médio foi em 2002, no primeiro, não, foi 2001, num evento em 2001, que eu lutei até no meio pesado, tive uma luta controversa contra um dos principais lutadores do meio pesado na época, deram a vitória para ele, mas foi muito contestado, ficou uma coisa assim, e aí me ofereceram 2 opções, ou fazer a revanche com esse cara, que era o Chuck Liddell, ou lutar pelo título. Né? Então eu já tinha feito um lutaço com esse cara, ele não era o campeão, ele era o primeiro... Esse cara era famoso, né? O cara estava nocauteando todo mundo, era o maior nocauteador na época. E eu fiz uma luta com ele muito boa, eu era invicto até então, fiz uma luta com ele muito boa que eu acho que eu ganhei, muita gente achou que eu ganhei, entendeu? Inclusive o Dana White foi no meu corner depois, no meu vestiário depois, ele do Joe Silva, que era o matchmaker, se desculpar pelo resultado. E me deram 2 opções, ou você luta com o Chuck Liddell de novo, ou você desce e luta pelo título no peso médio. Falei, eu fiz as contas ali, pô, cara, eu quero ser campeão. Se eu lutar com o Chuck Liddell, que é uma luta duríssima, que eu não sei como é que vai ser, tudo pode acontecer. Se eu ganhar dele de novo, de novo não, se eu tiver a mesma performance, se me derem um resultado, Sim. eu tenho que lutar com o Tito, que é o campeão, que era o Tito Ortiz na época. Sim, eu tenho 2 lutas duríssimas para chegar para ser campeão. Se eu conseguir passar pela primeira, é a segunda. Verdade. Se eu lutar aqui no peso de baixo, eu tenho uma luta só. E se eu ganhar esse título, eu tenho condição de voltar para o peso de cima e disputar o cinturão do peso de cima diretamente. Então, o meu objetivo era o quê? Era voltar, era descer, ganhar o título embaixo, disputar um pouco ali e depois voltar para o meio pesado para disputar. Como eu tinha essa confiança, que eu já tinha lutado com atletas mais pesados antes, eu tinha confiança que eu poderia lutar bem com atletas mais pesados, que eu confiava muito nisso. Né? Já tinha sido testado com isso. Então, o meu objetivo era esse, mas não chegou a se concluir porque eu acabei saindo do evento antes. Mas eu ganhei o título no peso médio, fiz uma defesa, na primeira defesa, depois eu acabei saindo, foi contra um atleta muito duro também, o Matt Linda, que era um atleta invicto, vice-campeão mundial, vice-campeão olímpico de luta livre olímpica. Aí já é mais, sei que são artes marciais diferentes, mas é um cara mais também de... grappling também, chama grappling também. Eu tava tentando lembrar o nome, grappling. E essa segunda luta também foi meu segundo teste mental, assim, talvez tenha sido o maior de todos. O que aconteceu? Começou a luta, eu tinha machucado meu dedo, tinha operado meu dedo. Na luta do Chuck Liddell, eu tinha partido um tendão aqui. Caraca. E aí o dedo fica em gatilho, ele vai dobrando se você não consertar. Aí você bota um pino por dentro do dedo para segurar. E aí aconteceu isso na minha luta com o Chuck Liddell. Eu tinha uma luta na sequência, aí eu operei o dedo, fiquei 1 mês com o dedo imobilizado, e aí eu comecei a treinar. Na verdade, meu camp para a luta do título foi mais curto. Mas, cara, deu tudo certo. A luta do título foi assim, cara, deu tudo certo. Sabe aquela luta que você não acontece nada? Sim. Não se machuca em nada, você sai inteiro. A única coisa que doeu da minha mão, do meu corpo, foi minha mão que pegou o soco em cheio, que eu derrubei o cara. Tu derrubou, tu nem foi nem no chão? Não, a gente lutou no chão, lutou em pé, mas numa hora eu consegui dar um knockdown, ele caiu, eu bati, o juiz encerrou a luta. Mas foi aquela luta, foi a luta perfeita que dá tudo certo na noite, entendeu, cara? Então foi assim, essa noite foi perfeita. E aí, no treinamento para minha segunda luta, eu tinha uma infecção no mesmo dedo que eu tinha operado. Infecção na unha, fui num podólogo, a mulher enfiou um negócio, infeccionou aqui, ficou uma infecção horrível. Depois da luta eu tive que cauterizar, tomando antibiótico, a coisa não ficava boa, eu não conseguia pegar, eu não
conseguia bater porque doía muito minha mão, então eu fui fazendo, eu fui obrigado a fazer parte técnica durante um grande período e isso atrapalhou meu treinamento, porque eu não podia lutar apropriadamente. Entendi. Então, isso me deixou inseguro e era a minha última luta no contrato. Aí eu pedi para o meu empresário procurar o UFC e renovar meu contrato com o UFC. Mas eles acreditavam muito que o desafiante ia ser o campeão. Eles não renovaram meu contrato. Aí, eu cheguei na luta preocupado, aquela coisa, uma dor na mão, treinando mal, não tinha feito treinado assim, adequadamente como eu gostaria para aquela luta. Chegou na véspera, cara, não senti nada, deu tudo certo, a luta era duríssima, em 2 minutos eu já tinha derrubado o cara que era especialista em queda. Sabe aquela noite que meu irmão está iluminado? Foram algumas noites que eu tive na minha vida, cara, que deu tudo certo. Você como atleta sabe o que eu estou falando, sabe? Sim. E aí o cara era, invicto, uma luta duríssima, e, cara, quando eu vi, eu já tinha derrubado o cara, já passei por cima, já tava com o braço dele esticado, falei, acabou a luta. Pegou o braço, acabou. Primeiro round, o cara não viu a cor da bola, imagina, aquele chocolate, 1, 2, 3, e depois tu fica só tocando banheiro, meu irmão, foi isso. Só descansando. Pá! Quando eu estiquei o braço do cara, eu falei, bom, agora acabou, o juiz toca no meu peito e fala... Aí eu solto o braço, quando eu solto o braço, o cara diz que não bateu. Aí o juiz tenta botar o braço do cara no lugar, o cara já pega, encolhe o braço e levanta. Aí o juiz fica vendido, eu olhei pra cara do juiz, o juiz está vendido, manda eu voltar pro meu corner. Para recomeçar a luta. Imagina isso. Aí recomeça a luta. Imagina. Não, Entendeu? A bola tava dentro do gol. Bola foi gol. O professor não entrou. Foi gol. Tá maluco, pô. Foi gol. Tu mete o gol. Não. Assim, mas aquele VAR que o cara não tá impedido, tá um passo atrás, e o cara diz, não, tá um passo à frente. Sim. Tipo assim, meu irmão, o cara tirou a bola de dentro do gol. Eu já finalizado com o braço esticado. Cara, assim, eu me lembro, esse assunto já cara rolou. Botou a mão no meu peito, eu soltei o braço. E aí o cara mandou recomeçar a luta, bicho. E aí eu tive que, meu irmão, me virar nos 30 para recuperar a mente ali. Porra, assim, uma confusão mental, um misto de raiva com desapontamento, com vontade de ir embora. E fui lutando ali o resto do round. Aí consegui terminar o primeiro round. Isso foi no primeiro round, cara. Segui, aí sentei no corner. Quando eu tava voltando pro corner, eu dei de cara com o Matt Linda, com o Dana White sentado, assim, olhando a luta, assim, no inside. Eu falei, abri os braços assim, falei, porra. Ele falou, ele fez assim, não posso fazer nada. Fez assim, sabe? Aí eu sentei, meu corner me acalmando ali, calma, Murilo, tem que voltar pra luta, coisa e tal, concentra. E aí... Durante a luta... É péssima. Qualquer tipo de emoção durante a luta, ela te atrapalha. Sentir raiva do cara. Mas aí que tá. É isso. Você não pode ter emoção. É normal, pô. O cara tá ali pra o te atleta, bater, né? o atleta não tem que ter pessoal ali. Você tem que entrar no ringue. E eu tinha uma característica, eu ficava muito calmo. Assim, quando eu ia lutar, eu ficava muito calmo. Então eu entrava no ringue, às vezes, o cara com a cara assim, de furioso, e eu tranquilaço, como estivesse aqui conversando com vocês, assim, eu falo, cara, tem alguma coisa errada, pô, não tô nervoso, eu não tô, e olha a cara do cara, o cara quer me matar, meu irmão, olha lá, cara, vai dar merda. Aí começava a lutar, a coisa desenrolava assim, tranquilo e ia embora, entendeu? Entendi. Então eu acho que essa calma que o atleta bem treinado ele tem, né? Quanto mais calma, melhor, você consegue raciocinar melhor. Quando você tá nervoso, você tá tenso, você pega, né? Imagina. É verdade, não tem razão. Jogo de decisão. O cara tá nervoso e agora a bola, o cara quer se livrar da bola. O cara não consegue pensar na melhor jogada. Até ficar nervoso até começar a luta. Ele começou, tu tem que... Acabou. Tá centrado Acabou. ali, consciente que tu tem que fazer. Eu ficava nervoso assim, durante o camp, durante o treinamento, eu ficava nervoso, aquela coisa. Tinha dia que batia o nervosismo, eu ia administrando aquilo, eu fazia muito yoga que me ajudava. Que maneiro. E na semana da luta, a minha preocupação era só perder o peso. Então era só perder o peso e para bater o peso. Quando batia o peso, meu irmão, era um dia antes da luta, era o dia da alegria. Já estava com os amigos, comia o que quisesse. E só não podia comer demais para não passar mal. Aí só voltava a ficar nervoso no dia seguinte. Quando acordava, meu irmão, vou ter que brigar hoje, caralho. Aí o estômago fechava, já não conseguia comer, perdi o apetite, aí ia comendo pouco, como tinha feito dieta, já não tinha nada para sair, para botar para fora, e teu corpo meio que vai te preparando para a batalha, entendeu? Sim. E aí, quando chegava no pico de nervosismo, é quando chegava na arena. Chegava na arena,
Aí quando você chegava lá, quando eu chegava lá, cara, ia acalmando, cara, cada vez mais calmo, galera aí volta nervoso, eu cada vez mais calmo, dormindo antes da luta. Quando chegava na luta, eu tava tranquilaço, cara, assim. Tu passa, você falou, É, tu passa essa não, pressão. tinha hora que eu tava acalmando, Você eu me lembro de acalmar meus treinadores, calma, o Claudinho Coelho da Nobre Arte, Claudinho, pô, meu brother, meu irmão. Bom, e o Claudinho, cara, nervosaço. Calma, Claudinho, fica tranquilo, tô bem, cara, eu tô bem, fica tranquilo que eu tô bem. Tu vê que os caras estavam, porque é normal, você não tem o que fazer. Quando eu era treinador, acontecia a mesma coisa comigo, porque o atleta, ele vai brigar, ele vai resolver a vida dele. E você do lado de fora não pode fazer mais nada, a não ser dar conselho. Então você fica envolvido emocionalmente, você fica ali, cara, com os nervos à flor da pele. Né? Engraçado, eu lembro da luta. Não, eu Ele não tinha, assim, o estereótipo de lutador. Ele chegava numa classe, tranquilo. ele parecia um lorde. Né? Não, era aquilo de você, entendeu? É igual pôquer, né? Fala que a pôquer é a mesma coisa. Se tá com a tua cara, não pode mudar. Se tá perdendo, tá ganhando, tua cara ali é a mesma coisa. Tomava um socão, pá! Chegava a ver estrela. Mas a tua cara tinha que ficar ali, porque é igual animal. Quando tu tomou um soco, o lutador viu o sangue, ele viu... Ele pode estar cansado, mas ele vai crescer, ele vai pra cima na tua jugular, meu irmão. Sim, então você não pode demonstrar fraqueza em momento algum ali no ringue, entendeu? E a luta aí? E aí, voltando à luta, falei um monte aqui, calma que eu vou voltar. E voltei pra luta. Aí voltei pra luta, aconteceu aquilo, pô, o cara mandou reiniciar a luta, eu reiniciei, meio que consegui acabar o primeiro round, voltei no segundo round, acho que foi a primeira luta, a única luta que eu tive realmente raiva mesmo foi aquela. E nem do adversário, mas da situação. Da situação, assim, cara, e aí eu... Tem uma pergunta, aproveitar esse gancho, porque o cara que treina, o cara que perdeu, ele sabe que ele bateu ali, ele foi... Ele não foi cavaleiro, né? Não, ele não foi um esportista. Um esportista, entendi. Ele sabe que ele perdeu. Entendi. Mas aí o que acontece? O cara, na cabeça dele, ele não quer saber. O cara voltou pra luta, meu irmão. Vou ganhar esse cara. O cara veio pra cima com tudo. O cara veio pra cima com tudo. E eu meio que ainda ali abalado por aquilo tudo. Caraca, e agora? Aí voltei pro segundo round, voltei lutando bem também. Consegui lutar bem. Acabei o segundo round, agora eu não me lembro se foi no segundo ou no terceiro round, que eu quebrei o nariz dele com um jab. Né? Eu boxeava muito bem. E aí eu dei um jab e ele começou a sangrar pelo nariz, foram 2 lances depois da luta, ele falou que eu dei um chute de baixo para cima que pegou na boca do estômago e foi um jab que ele não conseguia respirar. Essas 2 coisas, eu não me lembro se foi no terceiro round, acho que foi no segundo isso. E aí no terceiro round, quando voltou, cara, eu já estava assim... que eu estava muito bem de cabeça, porque é igual o jogo de futebol, né, Fernandão, você sabe. A sequência te deixa cada vez melhor. É isso aí. Né? Quanto mais você vai jogando, você vai ficando melhor. Se você está parado muito tempo, o primeiro jogo que você volta, não tem como você brilhar. É assim. difícil. Né? Você pode brilhar assim, mas não é a mesma coisa se você tiver um momento. Beijo, né? Mas não é aquela coisa quando você vem jogando e vem jogando bem, a coisa vem dando certo e você está... emocional lá em cima. Aí você tá confiante. E a sequência de lutas é a mesma coisa, ela vai te melhorando. Eu vinha numa sequência de luta difícil, assim, por exemplo. Pego uma luta muito difícil com o Chuck Liddell, que me fez testar muito a minha parte de boxe, eu fui muito bem. Fiz uma luta do título que eu venci bem, um cara que era muito bom também, eu consegui nocautear ele. Então, nessa luta, a minha parte mental estava muito forte. Se não tivesse tão forte, se eu não tivesse lutando, tivesse acontecido isso, eu nem sei como seria a minha reação. Porque eu estava num momento muito bom. E aí voltei pro terceiro round, e aí consegui dar um knockdown, ele fui tentando bater, eu estava muito treinado no boxe, treinando muito boxe com o Claudinho Coelho, aí eu meti um direto, ele caiu de knockdown, aí eu caí passado, falei, agora vai pagar. Aí comecei a bater, ele virou, quando ele virou, eu encaixei a guilhotina e finalizei. Segunda vez. Porra, não, eu tô aqui tô ouvindo aqui, tô imaginando, tô na jornada do herói. Tô na jornada do herói, verdade. O cara começou bem, tudo belezinha, aí fiz. Aí não deu certo. Aí aconteceu. Essa luta pra mim é totalmente a jornada do herói, pô. Isso é uma doideira. Isso aí foi realmente, talvez, o maior teste. Tive 3 testes muito, assim, difíceis. Esse foi talvez o mais difícil, assim. Se você vencer uma luta, tem que voltar a lutar. E vencer. E, porra, aí tu defendeu o título campeão de novo. Aí fui campeão novamente, aí depois a gente não conseguiu acordar
contratualmente, e aí eu acabei saindo do evento. Pô, caraca, que... Você falou que 3 lutas. A primeira que você falou contra o cara de 130 quilos, o essa, e Erickson. qual foi a outra? A outra foi Tinha contra. uma caixa d'água. E qual foi a outra? A outra foi no Pride. Minha primeira luta no Pride, que na verdade, isso foi em 2002. Aí em 2002 eu saí do UFC, fiquei sem luta, fiquei treinando, trabalhando como treinador, fiquei sem lutar. Ia ter um Grand Prix peso médio, que na verdade era peso meio pesado, porque era até peso médio no Pride era até 93. No UFC era o peso meio pesado. Era diferente do Japão e dos Estados Unidos. Sim, sim. Ia ter um Grand Prix meio pesado, que era peso médio. E aí eu tava treinando para ser chamado, tinha tudo para ser chamado, e por acaso não me chamaram. Chamaram um aluno meu, que é o Ricardo Arona. Pô, eu lembro dele. Que já tinha lutado no Japão também, e chamaram o Arona. Então, como não me chamaram o Arona, eu parei de treinar e comecei a trabalhar como treinador. Estava focado no Arona ali, ajudando o Arona, o Minotauro ia lutar também. E eu estava treinando ali, trabalhando na academia para preparar os atletas, e treinando um pouco, assim. Tava parado completamente, eu não estava, mas não estava treinando diariamente, focado. Aí chegou na véspera da luta, o Arona machucou, viajou para o Japão machucado para lutar. Chegou no Japão, eu já ia para o Japão de qualquer maneira. Eu chegaria na quarta-feira, a luta era no domingo, eu chegaria na quarta. O Arona saiu daqui no sábado, chegou na segunda. E aí chegou lá no Japão, ele estava machucado, decidiu não lutar. E o Pride pirou, né? Os caras do Pride piraram. Era um Grand Prix que tinha, eram os maiores lutadores do mundo dessa categoria, sim, né? Teoricamente, os maiores, tava, galera da Shootbox, Vanderlei, tinha americano, japonês, era assim, um mega evento. Era o maior evento do mundo de luta naquele momento. Assim. Era o maior palco da luta do mundo, era no Japão. Era uma coisa assim absurda, né? Então era Tokyo Dome, era 90 mil pessoas ali na audiência. E aí me ligam do Japão. E isso, final de semana, antes, eu tomando cerveja, final de semana aqui no Rio, fazendo festa, curtindo, com os meus amigos. Tô em paz. Aí na segunda-feira os caras me ligam. Passei o final de semana, né, com os meus amigos ali, tinha evento de luta, os garotos ganharam, os alunos ganharam, fomos comemorar a cerveja. Segunda-feira os caras ligam do Japão. Segunda-feira de manhã aqui é segunda-feira de noite lá. Os caras, aí Murilo, os caras querem que alguém da Brasília Top Team lute. Só tem você na categoria, os caras querem que tu lute. Eu, tá maluco, nem respondi. Eu falei, Aí fiz minha mala, fui pro Japão, cheguei na quarta-feira de noite lá, de tarde para de noite. Aí os caras me cercaram, e o japonês é o seguinte, né? Se você é presidente de uma companhia e o teu funcionário faz um problema, meu amigo, o problema é teu. Entendi. Então, eu como líder da equipe, Entendi. se o cara que é meu atleta, ele fez uma cagada, meu irmão, resolva. E eles... Botou no meu colo a batata quente. Tinha 2 pessoas para lutar. Eu e meu sócio, o Zé Mário. O Zé Mário tinha operado o dedo. Então, quer dizer, só tinha eu. E eu, cara... Para representar a Brasília Top Team. Não tinha opção. Os caras não queriam botar outra equipe. Os caras queriam a Brasília Top Team. E não tinha ninguém de ponta para botar. Entendi. Aí os caras... Eu fiquei com medo de ter retaliação, depois os caras prejudicarem a gente. A gente tinha muito atleta, cada evento a gente tinha 2, 3 atletas. Entendi. Eram 11 eventos por ano, 11 a 12 eventos por ano, a gente tinha, se eu não me engano, era 11 a 12 eventos por ano, a gente tinha de 3 a 4 atletas todo evento, de 2 a 4 atletas todo evento. Entendi. Então era muita gente lutando, era muito emprego para todo mundo. Entendi. E aí eu negociei com os caras, acabei lutando, cara, e aí saí no pau, fiz um lutaço, o cara estava super preparado, foi contra o Rampage, fiz um lutaço. O Rampage era famoso, né? O Rampage foi campeão do UFC. Caraca. E aí eu fiz um lutaço, cara. Eu acho que poderiam ter me dado a luta, mas independente disso, meu desafio era completar a luta. Porque foram 20 minutos e toda vez que era o primeiro round, 10 minutos, eu fui muito bem. Aí eu sentei com aquela coisa de sentar no colo e falar, chega, cara, foi só esse round, pra mim tá bom, não dá mais. Aí fica aquela vozinha dentro da tua cabeça, mais um round. Já tá aí, pô. Tô morto, não dá. Eu falei, beleza, vamos lá, mais um round. Mais um round, 15 minutos, porrada, sentei no round, depois de 15 minutos de porrada, com um cara super preparado, mais pesado que eu, forte. Falei, cara, tô morto, não, agora não dá mais, cara, não. Aquela vozinha na tua cabeça, vamos lá, mais um round. Aí fui mais um round, consegui completar a luta, fiz um lutaço, cara, eu acho que
eram para ter me dado a luta, mas não deram, mas tudo bem. E foi isso. Realmente foi um teste muito difícil. Você conseguir chegar... completou. Completei. Caralho, que legal. A sorte que o Rampage não é um cara do chão, de derrubar, assim, né? Você imagina, o peso todo cara. Não, ele fez também, não, mas ele pra mim era bom. Quanto mais ele tivesse no chão, pra mim era melhor. Pra mim era melhor. pra- Na verdade, ele não queria, entendeu? Ninguém Ele que não queria. Pelo que eu me lembre, né? Pô, viu? Ninguém queria ir pro chão contigo. Até o cara do jiu-jitsu mesmo, ele, se ele fosse bom em cima, ele queria Minha lutar com você em especialidade cima. era aquilo Era ali. aquilo ali. E eu procurei melhorar as minhas fraquezas também, conseguia. Tanto que foi compensar. campeão. Por em acaso cima. fui campeão, não é pra você dando um knockdown. Isso com aí, os em cima. irmãos. Cara, por mim eu ficava aqui até amanhã. Eu tô feliz pra caralho. Quer perguntar mais alguma coisa pra ele? Faixa preta também, cara. Ah, Patrick também? Não, aqui não. Aqui o estranho no início sou eu. rosa aqui, ó. O estranho ele falou que eu sou faixa rosa. Você comprou a faixa, gastou um dinheiro pra comprar a faixa. Patrick é faixa preta de um Mas monte o de cara coisa. que é zagueiro, meu irmão, na Série A do campeonato brasileiro, meu irmão, o cara não é faixa branca, não. Eu tenho cara- duas lesões de face. O cara é, casca grossa, meu irmão, porque o pau canta, Respeito, quem tá falando aqui é o pau canta, e eu vou te Pau falar, Coral, o coral. problema do futebol com a luta é o seguinte, a luta você sabe que o cara vai te bater de frente. O futebol, o cara vem por trás e... Futebol é mais violento. Meu irmão, vou te falar, não mole não. Porra, Muita porrada não. que os caras levam. Quer perguntar uma coisa pra ele? Já perguntei. Porque ele tem hora. Cara, eu tô feliz pra caramba. Pô, cara, eu até me perdi. Não deixa de se inscrever no canal, pô. Clica no sininho aí, deixa o seu like que eu tô apertando meu like aqui um monte de vezes. Pô, pra gente terminar, Murilo, tem 3 perguntinhas simples que a gente faz. Acho que pra ele vai ser bem legal fazer isso. Dentro desse teu caminho aí, cara, que pô, foi muito legal de ouvir, deve ter muito mais coisa, mas, enfim, tu já falou coisa pra caramba. Qual foi o momento mais difícil, mais triste que você teve nessa tua caminhada aí, meu irmão? Cara, difícil ter, assim, um momento triste. Eu acho que foi um aprendizado, né? Eu acho que a gente, entre vitórias e derrotas, algumas injustiças que eu tive. No momento que você pensou, cara, pra mim chega, deu, não vou, tô... Não teve esse momento? Nunca tive, não. Eu tive uma lesão no cotovelo que eu tinha uma luta marcada, que eu pensei em parar quando eu tinha mais ou menos uns 40 anos, assim, que eu lutei até os 45. E eu tive uma lesão no cotovelo que estava me incomodando muito, e eu consegui fazer o treinamento para lutar, e a minha performance não foi tão boa porque eu estava sofrendo muitas dores no cotovelo, e aí realmente eu pensei em parar. Mas eu operei depois e consegui estender minha carreira até os 45. Mas foi a única vez realmente que eu pensei em aposentar. Foi muito momento difícil. Quando eu cheguei aos 45, eu fiz uma luta, e aí tive algumas propostas depois, que não foi minha luta, a última luta foi aos 45, num evento AFC, a Amazon Fight Championship, que foi em Manaus. Foi por acaso com o Dave Menezes, que foi o cara que eu ganhei o cinturão em cima. A gente fez uma luta, eu venci. E não era planejado ser minha última luta, mas como depois não tive nenhuma outra oportunidade que me enchesse os olhos assim, tive algumas propostas, mas nada que me fizesse sair de casa para treinar, eu meio que fui parando aos poucos e, assim, me senti realizado com o que eu consegui Construiu, né? com o que eu consegui construir, com o que eu consegui realizar na minha carreira, né? Poderia ter feito mais, mas é aquilo, a gente faz o possível Dentro das nossas circunstâncias de vida. Né? Maravilhoso. E o momento mais feliz? O momento... Olha, eu tive algumas vitórias, realmente, toda luta é uma história, toda vitória é muito marcante, mas eu acho que talvez 2 momentos eu tenho que ressaltar aqui. Um foi uma vitória que foi a minha primeira luta no Vale Tudo, que foi aqui no Rio de Janeiro, em 1991, que foi um desafio entre jiu-jitsu e luta livre, o qual eu estava representando, foi a minha primeira luta, eu estava representando o jiu-jitsu, e uma luta onde não tinha profissionalismo, não tinha prêmios praticamente, assim, os prêmios eram muito irrisórios, né? Foi uma luta, realmente foi um desafio entre modalidades. Eu entrei, era uma rixa muito grande, eu entrei representando o jiu-jitsu. Então a vitória nessa luta para mim foi muito marcante, porque foi não que tenha sido uma realização, foi também uma realização pessoal, mas foi muito mais assim a realização de poder representar o meu esporte e
ajudar e realmente cumprir aquilo ali em prol do meu esporte, não foi em prol do Murilo. Ali foi uma. Eu estava Ali você representando, representava muita gente, né? representando muita gente e Gente, conseguir vivência. o êxito ali esperado. Maneiro, não. Então isso aí realmente foi muito importante. E a outra foi o título do UFC, né, em 2002, que era uma coisa que eu já estava há muito tempo na estrada, sabia que eu tinha condição, já estava há muito tempo querendo lutar pelo título no UFC. E aí quando eu tive a oportunidade, aquela coisa, tu vai à Copa do Mundo na final do Match Gol. Tipo isso, assim, entendeu? A bola vem na tua, a bola do jogo, tu mata, pai, pum, enfia pra rede. É tipo isso. Então, Maravilha, maravilha. foi realmente, esses dois momentos tem que realçar. Tem um Que terceiro também, que é o Pode título falar. mundial de jiu-jitsu. É legal, né? É legal É, porque eu porque- falo do jiu-jitsu, né? É, que eu tô- eu lutei poucos campeonatos. Na verdade, na faixa preta, quando eu era faixa preta, tinham muitos campeonatos, mas não existia a Confederação Brasileira, só foi ser formada em 94, só foi criada em 94, e o primeiro campeonato mundial foi em 96. Então eu lutei, na verdade, 3 campeonatos mundiais só. Né? Na verdade, os campeonatos mundiais anteriores eram os brasileiros. Eu vencia todos os brasileiros, todos que eu participei eu vencia. E aí, Quantos o primeiro foram? mundial, Quantos foram? eu lutei 4 brasileiros, 4. venci os 4. E mundial, o primeiro que eu lutei eu fui vice, o segundo eu fui terceiro, e aí em 99 eu ganhei o ouro. E aí realmente foi outra realização, porque foi assim como no MMA, eu sabia que eu tinha capacidade, tinha possibilidade, mas ainda não tinha tido, assim, a bola não tinha entrado, né? Entendi. Por algum motivo ou outro as coisas não a coisa aconteceram. não tinha, poderia já ter vencido antes, mas não aconteceu por alguns motivos, e ali estava tudo pronto, tudo desenhado. Sabe aquele treinamento que você faz? Em 99 eu fiz o treinamento perfeito, estava voando, e ganhei 2 campeonatos muito importantes. Ganhei em 99, ganhei o Mundial, e ganhei o Campeonato Brasileiro na categoria absoluta, que era a categoria mais difícil, sem peso. Então 99 para mim foi um ano brilhante. 2000 eu estreiei no UFC, mas... Falando de lutas, aí vamos colocar essas 3 aí, do Campeonato legal. Mundial e o título mundial do UFC e 91 contra a luta. Porque o cara do esporte de alto rendimento, ele confia muito nele, a gente confia muito na gente, a gente sabe que tu pode fazer, que tu tem condições, mas a gente esquece que tem um oponente que também tem seus valores, que também tem sua qualidade, que trabalhou pra caramba como você e quer vencer também, né? Assim, o esporte de alto rendimento tem essa parada que às vezes a gente quer tanto ganhar, a gente não se perdoa às vezes por perder, mas tem outro cara que tá ali na tua frente, né, cara? Verdade. Sim, porra. E pra terminar, pra deixar o Murilo embora, eu não queria, mas tem que ir. Murilo, existe uma frase, ou um mantra, uma filosofia que você acredite, que você colocaria aí, ó, embaixo do Brazilian Top Team, que te represente, né? Que você pudesse inspirar a tua molecada que tá lá, que te vê como Cara, eu mestre. tenho uma frase que eu escutei, que eu li, quando eu tinha mais ou menos 18 anos, eu preguei na parede do meu quarto. E assim, não é tão impactante, mas ela de muito, ela fala sobre a minha personalidade, né? Porque eu sempre fui um cara low profile, eu nunca me preocupei em falar besteira fora do ringue, eu sempre me preocupei em realmente fazer o serviço. E um prêmio Nobel de Literatura chamado Wilson Inca, que é um africano, ele falou uma frase assim: o tigre não proclama sua condição de tigre, ele simplesmente salta. Então é aquilo de você não se preocupar em ficar falando e você, cara, focar no que você tem que realizar, entendeu? Então essa frase foi uma frase que me marcou muito e eu sempre foquei nisso, entendeu? Eu sempre me preocupei muito em chegar na minha hora e eu realizar, entendeu? Em vez de ficar fazendo espuma, meu negócio era dar o recado dentro do ringue, assim. Maneiro. E vamos lá. Como é que é, se eu quero levar meu filho lá na tua academia, como é que a gente faz? Vamos fazer agora a propaganda aqui, meu parceiro. Cara, minha academia é dentro da Bebê Lagoa. A gente está abrindo agora uma filial dentro do Mengão, do Flamengo. Dentro do Flamengo, maneiro. Lá no Flamengo a gente vai ter uma filial da Brazilian Top Team. E é uma perto da outra, mas é a mesma equipe. Assim, eu já estou dando aula de criança há muito tempo na Bebê. A gente tem uma turma muito bacana, se quiser levar, a galera que está escutando, se quiser levar o filho para fazer uma aula experimental, fique à vontade. Brazilian Top Team, a Bebê Lagoa, Avenida Borges de Medeiros, 829. Maneiro, show de bola. E como é que te encontra? Como é que faz pra te seguir nas redes sociais? Cara, meu Instagram é Murilo Busta, facinho, Murilo Bustamante.
te encontra Vai lá, achar fácil, consegue saber tudo da tua carreira, Consegue todas as coisas acompanhar, legais. tô sempre Consegue postando. acompanhar a academia que Meu você dia a dá dia aula. acompanhar, tô sempre postando as minhas aulas lá. Entendi. E a Brasil Top Team tem a dela, né? Quiser lá Top Team também. tem a dela, Brasil Top Team, galera, vai lá. Pô, muita coisa legal. E aí, faz o teu comercial aí, garoto. @conteúdo visual, Patrick Liberato. Vai lá que tem muita coisa lá pra tu ver do Patrick. Faz um trabalho também maneiro pra caramba. Tá rindo também. Tá rindo de Vai quê? bater na minha barriga, cara. Boa. Anselmo Paiva Vida Mansa. Anselmo Paiva Vida Mansa, literalmente o Vida Mansa. Para encontrar o Storycast, galera, é STORICAST, Storycast, onde você procurar. Aí no YouTube, tu já tá aqui vendo a gente. Já tá, espero que esteja inscrito, pô, deixa o teu like também. Mas tem no Instagram, Kuai, TikTok, TikTok tem dancinha do Fernando. Orkut, tá pra sair. Zagueiro fazendo dancinha. Orkut, ICQ, tudo que você procurar, colocar Storycast, tá lá. Porra, sempre com histórias de vida como a desse cara aqui, desse vitorioso. E tá fazendo agora outras crianças vitoriosas também, né? Passando toda a experiência dele, todos os ensinamentos das artes marciais, do jiu-jitsu, tudo que ele aprendeu, passando pra essa molecada. E a gente aqui só tem a agradecer. E pra me encontrar é Fernandão04 Oficial, tá lá no Instagram também. A dança vai acontecer. Vai lá, segue lá que uma hora você vai sair. E, pô, irmão, Já gravado. não tenho como não te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo. Não, obrigado a vocês. Pela prazer. pela energia Pô, positiva obrigado, aí, obrigado, por ter contado pô. um pouco da tua história pra nós. Prazer, sempre um prazer. Não tem dinheiro que possa pagar ouvir de você aqui essa história incrível. Muito obrigado, gente. Valeu por estar conosco mais um pouco. Valeu, bandido. Muito obrigado. Valeu, Patrick. Obrigado, Patrick. Maiara meteu o pé. Maiara foi no banheiro. Acho que tá lá até agora. Brincadeira. Foi buscar a filha dela. Beijo, galera. Muito obrigado. Valeu!